Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos em mais um sábado, nesse momento gostoso que nos encontramos todos para refletir um pouquinho sobre a mensagem do Mestre Jesus. Sejam todas e todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus nos alcance a todos. Vamos então, obrigada, Paulo, começar hoje a primeira leitura retirada do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, e é bem curtinha, mas tem uma lição maravilhosa. E diz assim: boa vontade. É retirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, e diz assim: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas sim como sábios. Aproveitai o tempo, porque os dias são maus. Vocês vejam, meus irmãos, como a mensagem dos benfeitores é atemporal. Naquela época ele falava: os dias são maus. Que dias será que nós estamos vivendo, que a gente vê a conjuntura do mundo, né? Então vamos ver como passarmos melhor esses dias, né? Boa vontade. Boa vontade decorre do trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. Olha que ordem. Então, boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito do serviço. O espírito do serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Vejam, meus irmãos, que mensagem, né? Então, tudo começa com a boa vontade. Aí vamos ao trabalho, o trabalho a renovação o bem, o espírito do serviço, a compreensão. Se a gente tem compreensão, a gente tem a humildade. Se a gente tem humildade, a gente tem o amor, a renúncia às vezes, a luz, o aprimoramento próprio, o homem santificado, que seremos um dia espíritos puros, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Às vezes a gente se pergunta, meus irmãos, como chegarmos a ser espíritos puros para alcançarmos o reino da luz, né?
Emmanuel nos dá essas dicas, né? Que a gente nem sempre a gente consegue tudo. Mas num dia, se a gente tiver boa vontade, talvez a gente tenha as outras coisas que nos faltam, não é mesmo? Na sequência, nós vamos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, retirado do livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação dos Evangelhos. Estamos estudando ainda os Evangelhos de Mateus, à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje vai falar muito de perto a nós, que é continuação daquela do sábado passado, quando o título é Parentela, retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 47. E diz assim: e disse-lhe alguém, lembra que aquela que Jesus estava lá pregando, né? E chegaram Maria e os irmãos dele. E aí agora é a continuação. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E disse-lhe alguém, vamos entender o que quer dizer. Isso é bem legal, gente, a explicação desse livro, porque nós temos que entender que tudo aquilo que está no Evangelho tem um significado maior do que a letra fria que está escrita ali. Então, e disse-lhe alguém. No decorrer das nossas experiências, a cada instante, surpreendentemente, alguém tem algo a nos dizer, informando, argumentando, questionando-nos acerca de algum fato, cuja presença traz sempre implícita a proposta do Criador. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus amigos, que tudo que nos acontece tem a presença do Criador. Nada que nos acontece está fora do alcance de Deus. Antigamente tinha uma coisa que falava assim, Deus piscou e aconteceu aquilo. É aquele Deus antropomórfico ainda que as pessoas imaginam como um ser humano. Mas Deus não pisca, gente. Deus não pisca. Ele sabe tudo que nos acontece e de alguma maneira ele sabe por que acontece e nós agora estamos aprendendo a entender o porquê que certas coisas nos acontecem, né? Então, diante desse quadro, cabe-nos sempre implícita a proposta do Criador. Por mais dura que seja a prova que estejamos passando, temos que entender, meus queridos, que é uma proposta do Criador para a melhoria do nosso espírito. Nem sempre, quando a gente fala em melhoria, é melhoria da nossa romagem pela terra, é melhoria do nosso espírito. Por isso que a gente fala, quando a doença nos alcança, a gente fala a doença é a cura do nosso espírito, que vai nos trazer a compreensão, a resiliência, a esperança, a fé, né? Então, cada fato tem a observação de Deus. Então, diante desse quadro, cabe-nos sempre implícita a proposta do Criador. E cabe-nos redobrada atenção, tendo em vista que no plano das reações, a criatura estará refletindo o seu grau de aproveitamento na aprendizagem terrena. Então, aí é para nós ficarmos atentos como nós reagimos quando as coisas nos acontecem. Então, não é importante aquilo que nos acontece, é importante a maneira pela qual reagimos àquilo que nos acontece. E aí entra o que no CVV a gente aprende como círculo da vida. O que é o círculo da vida? Nos chega uma notícia impactante, aquilo bate forte na gente, e normalmente o que a gente faz? A gente reage. E quando a gente reage, a gente pula um item do círculo da vida, que é o sentir, a gente sente o impacto. Aí é pensar e depois agir.
O agir pode ser agir ou não agir, mas quando a gente resolve não agir, nós estamos agindo, porque às vezes a vontade nossa era agir, mas a gente respira e não age, mas isso é também uma forma de agir. Então, esse ciclo da vida se completa quando a gente sente, aí reflete, pensa e aí então age. E nós estamos acostumados, na maioria das vezes, a sentir e reagir. Então, isso aqui é bem para nós ficarmos atentos. Sentir, pensar e depois agir. Às vezes, nesse pensar, a gente pega um dia e uma noite. Ultimamente, meus amigos, eu tenho falado assim, quando tem alguma coisa muito, muito importante para eu resolver, eu não resolvo antes de dormir, de jeito nenhum. Por mais pressa que tenha coisa. Nada como uma noite entre um dia. À noite eu peço que meu anjo da guarda me intua sobre aquilo. E no outro dia, então, eu vou agir. Eu acho que tem dado certo. Então, olha só, a doutrina espírita nos informa que há departamentos nos planos espirituais. Então, gente, é tudo muito organizado lá do outro lado. Se a gente acha que aqui na Terra as coisas são organizadas, porque a nossa casa é organizadinha, né? As coisas da cozinha estão na cozinha, as coisas da limpeza estão lá na área de serviço, né? No guarda-roupa estão as roupas, né? É tudo organizadinho. Então a gente acha que aqui na Terra é tudo organizadinho. Lá, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida do nosso ser, porque aqui é a vida do nosso corpo, né? Então, olha só, lá também existem vários departamentos. E aí, esses departamentos vão examinar e selecionar as nossas preces. Olha, gente, às vezes a gente reza achando que, será que vai ser atendido? Ó, selecionam as preces, como selecionam os nossos anseios, que representam as nossas formas de dizer. A própria lei de causa e efeito responde aos propósitos de cada qual. Então, eu já contei aqui uma vez, mas eu acho que cabe bem contar outra vez. Certa vez, Chico Xavier disse que Emmanuel, seu espírito protetor, levou ele lá na espiritualidade para ele perceber como que as preces que a gente faz aqui na Terra chegavam lá do outro lado. E ele falou que viu um imenso de um tacho, só que era de vidro, transparente, bem grande. E ele falava que chegava, né, subia assim, bolinhas coloridas e puf, caía lá dentro daquele tacho. E aquele tacho foi ficando muito bonito, cheio de bolinhas coloridas, várias cores. Né? E aí Chico falou, que bonito, Emmanuel, o que é isso? Ele falou, é para isso que eu te trouxe aqui, para você ver como é que as preces chegam. Chegam as preces de toda a humanidade e aí os espíritos encarregados de distribuir as preces, distribuem as preces para cada local que foi mentalizada aquela prece. E aí o Chico perguntou assim, mas Emmanuel, e essas preces que continuam aí? Não estão sendo encaminhadas porque o vidro estava cheio de preces. Ele falou, essas preces são as preces que as pessoas fazem por toda a humanidade. Quando as pessoas fazem pela paz, então vem o espírito encarregado da distribuição das preces e distribui para cada local necessário. Desculpe. Então vejam as preces, né? Então tem um departamento lá em cima só encarregado das nossas preces. Por isso que nunca é demais orar, pedir, porque as preces sempre encontram o seu caminho. Às vezes, nós achamos que nossas preces não são atendidas, mas às vezes
quando as nossas preces não são atendidas, é como nossos irmãos evangélicos falam, é um livramento. Futuramente a gente ia ver que se aquele desejo que a gente queria tanto que fosse atendido, não seria bom. Então as preces são atendidas nas necessidades do nosso espírito. Entendamos isso. Não nas nossas necessidades puramente materiais. E se nosso espírito estiver equilibrado, pensando no bem, no bom, as coisas vão se acertando, inclusive na matéria. Aí então já vimos, e disse-lhe alguém, sempre tem alguém a nos dizer alguma coisa, né? Às vezes intuitivamente, a gente pensa. Eis que estão ali fora, vamos ver o que é isso. Em sua grande maioria, as criaturas permanecem em movimento de feição exterior. Eis que estão ali fora. Então, ó, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora. Então, esse fora é fora, não só fora do local que Jesus estava, mas trazendo para nós, é de fora do nosso interior. Então, ó, em sua grande maioria, as criaturas permanecem em movimento de feição exterior, angariando os valores a emergirem do mecanismo de interação dos seres. Então, nós aqui na Terra estamos sempre interagindo com outras pessoas, porque somos seres sociáveis, ninguém vive sozinho. A gente pode até morar sozinho, mas nós dependemos sempre de outras pessoas. Então, chega, no entanto, o instante em que as reservas recolhidas acabam por induzirem a reflexão, convocando-nos ao direcionamento rumo à integração. Se de um lado ainda permanecemos de fora, aspirando à comunhão com o centro essencial do amor, a gente quer o amor do Cristo, quer o amor universal, mas ainda estamos de fora, aspirando à comunhão com o centro essencial do amor. De outro, estaremos em plano de consciência, servindo de referência a muitos que nos circulam. Aí está a nossa maior responsabilidade, meus irmãos. Somos espelhos, não podemos esquecer. Alguém sempre está nos observando e, às vezes, se inspirando nas nossas condutas. Então, que as nossas condutas sejam sempre boas inspiradoras, né? Que a gente não seja aquelas pessoas irritadiças que já acordam dando chute, né? Não. Sejamos pessoas que sejamos bons espelhos. E olha só, neste ponto é imperiosa a clareza do sentimento que a provedora e inenarrável segurança encontra-se naquele que afirma: eu sou a porta. Então, se Jesus é a porta, sejamos nós o exemplo para se passar por aquela porta. Se nós já sabemos que o nosso corredor é o da porta estreita, aonde a gente tem que deixar as ilusões de lado e seguir firme junto ao princípio maior, que é chegarmos a Deus, chegarmos um dia a sermos espíritos puros, onde estaremos ali ajudando diretamente ao Criador. Então, que a gente seja um exemplo mesmo, né? Mas que esse exemplo não seja só a hora que nós estejamos lá fora. É um exemplo dentro, mesmo quando a gente mora sozinho. Exemplo para nós mesmos. Não é porque eu estou sozinha que eu posso ser aquela criatura seca, amargosa, rançosa. Não, vamos ser, sabe, animados conosco mesmo, animados com as pessoas que nos cercam. E aí a outra frase que termina essa aqui: e tua mãe e teus irmãos querem falar-te.
O instante das iniciativas é sempre momento valioso na atividade de todos. Dependendo da iniciativa que tomamos, a coisa corre tranquila. Dependendo da outra iniciativa que tomamos, a coisa vai mais aos trancos e a barranco, ou como se fala, empurrando para a barriga. Então, olha só, na pauta das circunstâncias é necessário atenção, já que o plano maior, os que zelam por nós não podemos esquecer, meus amigos, que nós não estamos aqui sozinhos nessa jornada. Temos espíritos que velam por nós, nossos anjos guardiões, os espíritos amigos, aqueles familiares queridos que já retornaram para o plano espiritual, eles estão sempre ali por perto, tentando nos incluir ao melhor. Então, olha só, na pauta das circunstâncias é necessária atenção, já que o plano maior, os que zelam por nós, deixam sem interferências mais amplas que despertem em cada um novas opções de vida. Olha só, os espíritos amigos do outro lado, eles nos inspiram, mas eles não pegam a nossa mão ou fecham a nossa mente, nem fazem igual aqueles bonecos de mamengue que ficam puxando o pauzinho lá para eles fazerem de conta que estão falando. Eles não fazem isso. Não. Eles nos inspiram. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quisermos. Somos pessoas livres, né? Uma vez o apóstolo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pronto. Eu acho essa frase maravilhosa. Tudo me é lícito? Sim, tudo me é lícito. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. E a gente sabe o que convém e o que não convém para a gente. Então, olha só, recebemos a todo instante regras e informações para seguirmos adiante. Mas é a partir das nossas definições pessoais que marcamos a dose das pretensões que nutrimos. Então, a todo momento, nós estamos recebendo informações do mundo espiritual, daqueles que nos protegem, que nos querem bem, mas a decisão é nossa. É igual Jesus. Jesus nos oferta o caminho da vida eterna. Pega quem quer. Ele não bota a goela adentro da gente. Ele oferece. Se nós quisermos, pegamos. Tua mãe e teus irmãos apontam essa frase um processo de relação do indivíduo com tudo e com todos, sob a inspiração dos sentimentos mais nobres. Porque quer pessoas mais nobres para nós do que nossa mãe e nossos irmãos? Querem tais valores expressar dentro da determinação divina, que, no entanto, sabe aguardar no tempo e no espaço a nossa adesão. É o tempo, gente. Como bem sabiamente sabemos, o tempo é de Deus. Em Eclesiastes, da Bíblia 3, vai falar, né? Há tempo para tudo debaixo das coisas do céu. Há tempo de lutar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, né? Então, há tempo para tudo. Então, às vezes, nós nos agastamos por alguma coisa, mas temos que ter a confiança, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Ele nos dá o tempo, às vezes, que a gente acha uma infinidade, é para nós aprimorarmos nosso espírito. Porque se fosse assim, ó, um passe de mágica, será que a gente receberia as lições como nós estamos tentando receber hoje? Então, essa lição trouxe para mim muito assim de atenção. Atenção à minha postura comigo mesmo. E não é só pelos outros, é comigo mesmo. Se eu me determino a ser uma pessoa que pensa no bem, que pensa em mais leveza, em mais coisa triste, eu vou ser assim. E as pessoas que estão ao meu lado
vão ganhar com isso, vão ser também mais leves, não é mesmo? Agora, meus irmãos, nós vamos à leitura do nosso livro querido, Jesus no Lar, psicografia de nosso querido e saudoso Chico, editado pelo Espírito Neio Lúcio. E hoje é uma lição que acho que todos precisamos, né, entender bem feito. E nada melhor do que Jesus nos ensinando naqueles evangelhos que ele fazia lá na casa de Simão Pedro, onde as pessoas sentavam ali, vamos imaginar, aquelas casas de pedra lá da antiguidade da Judéia, aqueles almofadões no chão, as pessoas sentadas, ia passando pessoas na rua, paravam na janela, nas portas que estavam sempre abertas nesses momentos, e ali se reuniam os mais próximos de Jesus e ele ensinava através de histórias. E hoje é a razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, Cusa era um mordomo, assim, o chefe dos mordomos da casa do imperador, da época que Jesus estava aqui. Então ele era assim, de dentro da residência do imperador, ele era o mais alto funcionário. Aquele que entrava no quarto, via se estava tudo limpo, via se o local onde se guardavam as comidas, tinha tudo certinho. Ele era o mordomo principal da casa de Herodes. Então, Cusa, essa Raquel aqui, era antiga servidora de Cusa. Cusa era uma pessoa muito dura, não acreditava em nada. Mas Joana, a esposa dele, Joana morreu por Jesus. A história de Joana de Cusa é linda. Ela se tornou cristã, ela ia assistir a palavra de Jesus nas catacumbas, porque eles já estavam sendo perseguidos. Depois que Jesus morreu, eles foram muito. Já antes de Jesus morrer, eles perseguiam Jesus. Depois que Jesus morreu, eles perseguiam os cristãos. E aí o evangelho era à noite, nas tochas, para ninguém ver lá onde eram enterradas as pessoas. E ali eles faziam, escutavam o evangelho. E Joana ia para lá. Então Joana se vestia igual uma servidora dela, porque Joana era rica, né? Todos eram muito ricos, eram mordomo do Herodes. Então ela se vestia com roupas simples e ia. E ela, uma vez, os soldados romanos invadiram uma catacumba que eles estavam e ela tinha trocado de roupa, não deu tempo dela pegar a roupa da empregada lá, ela trocou lá na rua, escondidinha lá no lugar, ela trocou, deu a roupa chique dela para a empregada e ficou com a roupa da empregada. Aí, a hora que eles entraram lá na catacumba e viram ela com as insígnias de Cusa, a empregada que estava com as insígnias de Cusa, roupa de Cusa, deixaram a empregada e levaram Joana. Então, olha só. E Raquel era antiga servidora da residência de Cusa e ergueu a voz para indagar ao mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Tipo assim, no momento de dor, já não basta só a dor, tem que ter dor e aflição junto, porque às vezes a dor vem junto com a aflição. Né? Vamos ver o que Jesus vai responder para ela. E aí continua Raquel. Raquel pergunta isso, né? Indagou ao mestre por que motivo a dor se convertia em aflição, e ainda ela continuou. Não era o homem criatura de Deus? Não dispõe essa criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Olha, a Raquel foi fundo, né, nos questionamentos dela. Ela falou, poxa vida, né? O homem não é criação de Deus? Deus não dispõe às criaturas o concurso dos anjos, guardiães, os espíritos protetores? Os céus não velam pelo destino de quem está aqui na Terra? Jesus fitou Raquel
olhar firme e considerou. A razão da dor humana, olha o que Jesus vai falar. A razão da dor humana procede de proteção divina. Proteção. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. Então, no atual estágio que nós, seres humanos, aqui neste planeta Terra estamos, ainda só conseguimos ir à frente na marcha pela dor. Nós ainda não aprendemos a crescer só pelo amor. Ainda nós somos espíritos recalcitrantes e precisamos da dor para aprender certas lições. Então, olha só. A luta que ensina e edifica é a marcha. Então, cada vez que a dor nos aflige, é que estamos aprendendo o caminho certo. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Gente, não, não acontece assim conosco. Está tudo bem na nossa vida, tudo bem, a gente relaxa um pouco, né? Está tudo tão bem, está correndo tudo tão bem, né? E puf, vem o aguilhão da dor para nos falar, olha, lembra do que você vai levar na tua mochila quando você deixar esse corpo físico. Você não é esse corpo físico, você é esse ser espiritual que habita dentro de você e que um dia vai voltar para o verdadeiro lar. Então, quando a dor nos chega, é esse aguilhão. Aí, olha só, alguns instantes se ecoaram que Jesus tinha uma didática, por isso ele é chamado mestre dos mestres, né? Ele tinha uma didática. Então, alguns minutos se ecoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder fornece o abuso. A gente não fala, não tem aquele ditado que diz: quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, né? Poucos sabem lidar com o poder. Né? Então, o excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto. Não raro traz o relaxamento. Olha, a demasia de conforto não raro traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Não é isso que a gente vê, gente? Quando a gente compra um pão de forma, aí a gente fala, está tão bonito esse pão de forma, vou comprar 2. Um fica ali legal, o outro, quando a gente vai abrir, já está tudo bom, né? Mas a gente prestar atenção. Reparando, porém, Jesus, né, reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava mais explicações, uma explicação mais ampla, Jesus elucida fraternalmente. Agora ele vai contar a história. Um anjo, quando ele fala um anjo, é um espírito. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Então, né, um anjo, por ordem de Deus, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento, cuidou. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros, os músculos, ensinou-lhe a sorrir, ensinou-lhe a repousar, a asilar-se nos braços maternos, sem afastar-se do protegido dia e noite. Esse anjo cuidou dessa criança de novinho. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar
ensinou-lhe a ler, a escrever, a contar, afastava-o hora a hora das influências perniciosas ou mortíferas de espíritos inferiores que o arrebatariam por certo para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito, bem por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe esse anjo medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água. Aqui só uma pausa, meus amigos. Vamos respirar bem. Paremos só um minutinho para respirar bem profundamente e soltar pela boca. Quando nós fazemos isso, meus amigos, nós estamos proporcionando para nossas células mais saúde. Porque no dia a dia, na correria, nós não respiramos direito. A nossa respiração é rapidinha. Então, vamos pegar o hábito de parar um pouquinho todo dia, alguns momentos, e só prestar atenção na nossa respiração. Respirando profundamente, soltando devagarzinho pela boca. É alimentar as nossas células. Ao tomar a água, meus amigos, vamos imaginar aquela água com fluidos espirituais que vão nos beneficiar aquele órgão nosso que está um pouco com mal-estar. Vamos tomar aquela água pensando nas bênçãos do Criador descendo sobre nós. São remédios invisíveis que temos nas nossas mãos. Então, dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, dos vestimentos e das plantas. E quem tem, então, né, uma planta para apreciar todo dia, para cuidar, é uma bênção, né? Mesmo dentro de apartamentos, a gente vai achar uma plantinha que vai bem dentro de apartamento e vai cultivá-la. É tão gostoso. Vezes sem conta, salvou-lhe esse anjo, salvou-lhe do erro, salvou-lhe do crime, salvou-lhe dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Esse anjo ia na frente ali, tirando tudo que pudesse afetar aquele seu guardado. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe um dia calmo, um dia proveitoso, defendendo-lhe a respiração, defendendo-lhe a alimentação sadia, o pensamento bom, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons divinos. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. Isso aqui é importantíssimo a gente desvendar. Gente, quando nós dormimos, quem dorme é apenas o nosso corpo físico. Esse precisa de descanso. Nosso espírito não precisa de descanso. Então, nosso espírito, quando o nosso corpo físico adormece, nosso espírito sai mais livre, não livre de tudo, porque se ele se desligar do nosso corpo, nós morremos, né? Mas ele tem um cordão, que a gente fala o cordão de prata, né? Que é um cordão para quem tem a visão mediúnica, vê aquele cordão de prata brilhante. Então, ele sai mais livre, porque o espírito nosso fica engaiolado dentro desse corpo, né, gente? O espírito é o nosso ser. Imagina o nosso ser aqui engaiolado dentro dessa carcaça. Então,
ele sai e aonde ele vai? Aonde a gente quiser. Olha, se eu estou pensando em coisa baixa, viu? Fique tranquilo. Eu vou para esses lugares da baixaria. Não tem dúvida. Se eu estou pensando no bem, no bom, eu vou ser aproveitada pelos bons espíritos para algum trabalho, no bem, para algum ensinamento. Vou para alguma escola, passar uma noite aprendendo lá. Imagina que delícia a gente aprendendo uma noite lá com o Dr. Bezerra de Menezes. Meu Deus! Com Eurípides Barçanufo. Ai, que coisa boa! E aí, meus irmãos, então, a importância de que maneira nós vamos dormir. Será que é bom, antes da gente dormir, assistir um filme de morte, de tiroteio, de facada disso, daquilo? Para onde será que nosso espírito vai a hora que a gente dorme? Ou será que, se a gente quiser assistir um filme, vamos assistir um filme leve, né? Ou vamos ler algumas páginas construtivas? Olha só, meu avô, como os antigos eram sábios, né, gente? Nossa, fico pensando na sabedoria dos antigos. Meu avô, ele era católico fervoroso, né? E ele falava o seguinte, ele falava assim, o corpo dorme e o espírito sai vagabundear por aí. E ele estava certo. Ele estava certo. Se o espírito sai vagabundear por aí. Se quiser vagabundear, vai vagabundear. Se quiser ir para um lugar melhor, vai para um lugar melhor. Então, meu avô, né, era muito sábio, sendo católico, né? Ele já tinha uma visão muito legal. Aí, olha só. Doces instruções espirituais no momento do sono. É isso, gente. Por isso que as grandes decisões eu gosto de tomar depois de dormir. Porque vem instrução, gente. A gente reza, falou, meu Deus, me inspire, meu anjo da guarda, me inspire o que eu devo fazer amanhã. Não é para eu terceirizar, não. Mas eu vou, no outro dia, vai vir para mim uma certeza daquilo que eu tenho que fazer. Com todo certeza. Aí, olha só. No transcurso da vida, esse anjo que cuidava dessa pessoa guiou-lhe os ideais, ajudou-lhe a selecionar as emoções. Olha a importância das emoções, porque de acordo com as emoções que sentimos, gente, nossas células se desgastam profundamente, profundamente. Por isso que a gente fala que a gente nunca deve discutir na hora da refeição. A gente não deveria discutir nunca, né? Mas nunca a hora da refeição. Porque a comida se transforma em veneno, gente. Em veneno. É a mesma coisa de uma pessoa que está fazendo comida com ódio. Pensa se aquela comida vai fazer bem. Ai. Então, olha só. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-lhe a selecionar as emoções, a situar-se num trabalho digno e respeitável, clareou-se o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Olha onde as coisas acontecem. Olha onde o nosso progresso acontece. Não é nos bancos da faculdade. Esse progresso é só o progresso formal. Mas o progresso moral acontece dentro da nossa própria casa. O homem, todavia, nunca se lembra de agradecer as bênçãos que o cercavam. Ele recebia tudo de mão beijada, né? Desviava transtorno da vida dele e ele nunca se lembrava de agradecer a vida. Fez-se orgulhoso, fez-se cruel diante dos interesses alheios, é o tipo da pessoa egoísta, né? Só para o meu umbigo. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor.
quando experimentou o primeiro desgosto, porque o desgosto vem, gente, para todos nós. Por quê? Porque somos espíritos ainda de terceira classe. Estamos ainda num planeta de expiações e provas. O nosso espírito só entende ainda assim, entende? É muito limitado, gente. Então, ó, quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, sempre, gente, nós somos, no mínimo, copartícipe dos desgostos que nos chegam. No mínimo, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Criador de injusto, de indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, né? O anjo guardião ficou doidinho, né? Não, meu irmão, olha aí, você é um ser bom, a tua essência é boa, procura a sua essência, que a essência de todos nós é boa, até daquele maníaco, até daquele ser mais desprezível que cometeu os maiores crimes, a essência dele foi desvirtuada, mas a essência é boa. E aí, olha só, né, acusou o Supremo Criador de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior do que aquele anjo guardião daquele homem, um anjo maior, se aproximou dele e ordenou, porque gente, é escala. Sempre tem alguém maior que a gente. Sempre vai ter alguém maior que a gente. Inclusive como quando formos espíritos. Até espíritos superiores, porque acima dos espíritos superiores está Deus. Bom, então, ó, até que chegou, né, ordenou que o primeiro, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, isso serve para nós. Como é que nós estamos criando nossos filhos, nossos netos? Excesso de regalias se convertesse em aflição. Ai, 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 hein? Chega o anjo maior do que o que cuidava desse homem e falou: todas as regalias dele agora vai se tornar em aflição. O homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Tá vendo, gente? Como que acontece as coisas? Esse homem aí somos nós todos. Finda a história, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida. Né? Jesus falou, ela perguntou com tanto ênfase, quem sabe foi alguma dúvida. Mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que a história tinha lhe causado, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinido. Vejam, meus amigos, como que acontece. Então, o que eu acho muito legal dessas histórias de Jesus, do Evangelho de Jesus, que tudo é contado naquela época, mas é para nós. O aquela época é agora. Por isso que a gente fala que Jesus é atemporal. O que ele falou naquela época serve agora tranquilamente, né? Quando ele fala assim, quando aquele bando de homens pecadores, mas assim com uma cara de moral, estavam todos com as pedras na mão para apedrejar a mulher que fora pego em adultério, quando eles estavam prontos para matar ela, né, com as pedradas, que era o costume da época, Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado.
todos largaram, porque todos tinham esse tipo de pecado. Todos aqueles homens haviam ajudado alguma mulher a se prostituir. Então, todos ficaram bem caladinhos. E isso serve para hoje, sabe por quê? Com esse incidente triste da brasileira que morreu lá nas paredes do vulcão, na Indonésia, infelizmente a gente ainda escuta falar, por que que foi? Foi para lá por quê? Quem é que vai querer fazer turismo em vulcão? Tem dinheiro para isso? Ela é a vítima, gente. E a gente ainda escuta hoje em dia alguém falando, né? Por que que foi? Então, gente, aprender, nós precisamos aprender a ter compaixão, a não julgar, a ver que as pessoas têm o direito de fazer aquilo que elas querem. Ela não estava fazendo nada de mal, nada de mal. Quem falhou foi a segurança desse passeio, que era um passeio, né? Agendado, com guias, não é mesmo? Quem falhou foi o país na segurança desses passeios, e não ela foi a vítima, né? Então, é essa atenção que precisamos ter de não julgar, é essa atenção que precisamos ter de ver as coisas com olhos, olhar para as pessoas, e se fosse Jesus? A gente já está todo compadecido, né? Então, olhar naquela pessoa, né, que faz uma coisa terrível, e se fosse Jesus? Jesus não fala? E aquela parte quando ele fala, né? Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive sem roupa, nu, e me vestiste. Estava na cadeia e me visitaste. É assim que a gente tem que ver Jesus. Meus irmãos, hoje eu achei uma prece tão diferente para a gente fazer, mas tão bonita, que ela exige uma explicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui que legal. Chama a oração de Abigail, mas é uma Abigail que existiu lá no Antigo Testamento. Ela está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Olha só, vou contar para vocês aqui rapidinho. É, ó, Abigail, gente, deixa eu explicar para vocês. Quem foi Abigail? Olha só, Abigail é um personagem bem intrigante da Bíblia. Ela está no primeiro livro de Samuel, aparece lá no primeiro livro de Samuel. Abigail era casada com um homem que chamava Nabal. Nabal era rude, insensato, e Abigail era uma mulher muito bonita e muito sábia. E aí, essas duas características dela, bonita, beleza e sabedoria, foram cruciais num momento de grande tensão entre que Nabal, o marido dela, teve com Davi, que ia ser o futuro rei deles. Olha só, na história, vemos que como aconteceu a história. Nabal, Abigail, ó, vemos assim, deixa eu entender aqui, falar para vocês como foi que aconteceu o Cricocó. Ó, Nabal, ele tinha que oferecer uma determinada ajuda para Davi. Eles estavam numa guerra, eles viviam em guerra lá, e Nabal tinha que oferecer uma ajuda para Davi ganhar aquela terra. Nabal simplesmente falou assim: não vou ajudar em nada. Aí Davi falou: ah, não vai ajudar? Tá bom. Davi ficou furioso e vai se vingar. E falou que iria matar Nabal e destruir toda a família dele. Abigail, muito sábia, quando soube do quiprocó, ela vai, se arruma bem bonita, ela já era bonita, e se arruma bem bonita e vai levando presentes para Davi e com habilidade e humildade tenta se reconciliar e restaurar a paz.
Esse ato ressalta a importância do papel de Abigail na reconciliação. Sua coragem não só salvou sua família, mas também protegeu a vida de Davi de um grande erro. Davi ia cometer um erro de matar o marido e a família toda, e Abigail, com essa lição, que Davi perdoou Nabal por causa da beleza de que ela chegou muito bela, mas com muita humildade, trazendo presentes e pedindo desculpa em nome de Nabal. E aí, a Abigail, ao se dirigir a Davi, ela apenas procurou restaurar aquilo que estava quebrado, mas ela também exemplificou o poder transformador do perdão e da compreensão. Então, olha só, isso é para a gente uma lição. E olha, quando a gente rezar a prece dela, a gente vai ver que prece maravilhosa. E ela rezou dessa maneira. Senhor nosso Deus, chegamos a Ti como pessoas pobres e pesadamente sobrecarregadas, que muitas vezes não sabem para onde estamos indo. Mas nós confiamos em Ti, porque Tu é nosso Deus. Seu amor penetra profundamente em nossas vidas, corrigindo o que está errado e limpando os nossos corações. E assim, ó Deus, estamos alegres e aguardando sua graça e pedimos sua ajuda em todos os nossos caminhos. Abençoe-nos, Senhor, e ajude-nos a fazer o que é certo em todas as situações. Todo louvor e honra seja dada somente a Ti, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue abençoando minha família e cuida de cada um de nós, que assim seja. Eu achei tão linda essa prece e quis compartilhar com você. Meus irmãos queridos, que Jesus possa chegar no íntimo de cada um de nós, abençoando, e que Maria, nossa mãezinha querida, possa distribuir suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada um de nossos familiares, principalmente sobre aqueles que estão sobrecarregados, com problemas, com nervosismos, com tristezas, com incompreensões. E Maria distribua seus fluidos amorosos sobre todos, nos trazendo a todos nós a paz e o equilíbrio. Tenhamos, meus irmãos queridos, um bom sábado, um domingo muito que começa amanhã uma nova semana. Terminemos bem essa semana e comecemos bem a semana que vem, sempre junto ao amparo de Jesus, nosso Mestre. Muito obrigada a todos pela companhia tão edificante e até o próximo sábado. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.